Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse cestinho em fio de malha. É um cestinho para decoração, para pendurar na parede, também conhecido como cestinho cegonha. Ele fica bem bacana para usar assim com um bichinho de pelúcia para decorar quarto de bebê. Eu fiz aqui uma outra proposta também com flores, que dependendo do lugar que você vai decorar fica bem bonito. E também você pode usar para porta-treco, né? Dá para fazer ele maior, ali durante o vídeo eu falo, né, para fazer maior o que você tem que fazer. Aqui eu vou mostrar ele sem nada dentro para você ver como que fica. E também vou passar as medidas dele para você ter uma base do tamanho. Pegando desde lá da partezinha do pendurador até o fundo da bolsinha aqui, ó, ficou com 23 centímetros, quase 24. E de largura, olhando assim por cima, ele fica ali com aproximadamente 15 centímetros. Mas esse tamanho é opcional, você pode fazer aí o teu cestinho do tamanho que for melhor para atender a sua necessidade. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar o passo a passo. O fio que eu vou utilizar é o fio de malha. Esse fio ele não tem numeração específica porque ele é feito a partir de resíduo têxtil. Esse meu rolo aqui, ele já tá no finalzinho, mas é o Euro Roma. Eu vou deixar a fotinho aí do rótulo para vocês verem como que é. A agulha que eu vou usar para trabalhar vai ser a agulha de crochê de número 5. Eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Eu seguro a pontinha do fio aqui dentro da mão, passo lá por cima dos 2 dedos, venho aqui por baixo e completo a voltinha lá em cima dos dedos. Vai ficar assim um X. Eu coloco a agulha aqui, ó, sobre a voltinha de baixo e puxo a voltinha de cima. Dou uma torcidinha com a agulha, pego o fio que tá indo lá pro novelo, fazendo uma correntinha. O anel já ficou formado, agora eu vou completar aqui este anel com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar a pontinha aqui do anel mágico agora, para fechar esse buraquinho aqui e deixar um buraquinho bem justinho. Retomo aqui o ponto. E vou fechar agora esse círculo colocando a agulha lá na cabecinha do primeiro ponto baixo que eu fiz. Aqui eu já inicio a segunda carreira. Então, na cabecinha do primeiro ponto, eu vou colocar agora 2 pontos baixos. O primeiro, nesse primeiro ponto, eu coloco um marcador para indicar que aqui eu estou começando a minha segunda carreira. E no mesmo ponto de base, eu coloco mais um ponto baixo. Então, eu fiquei ali, ó, com 2 pontos no mesmo ponto de base. E eu vou fazer isso por todos os pontos agora. Em cada ponto baixo de base, eu vou colocar 2 pontos baixos aqui em cima. Então, 1 e 2. Vou pro próximo. 1 e 2. Vou pro próximo. 1 e 2. 2 pontos no próximo ponto de base e 2 pontos no próximo ponto de base. Cheguei lá no pontinho que eu tô com o marcador. Então, agora, isso me indica que eu finalizei a segunda carreira e vou começar a terceira carreira. Eu tiro aqui o meu marcador. E nessa terceira carreira, a sequência vai ser assim. Em um ponto de base, eu faço um ponto sozinho, que eu vou chamar ele de ponto solteiro. E no próximo ponto de base, eu coloco 2 pontos no mesmo ponto de base, que eu vou chamar de ponto casado. Então, aqui era o pontinho que estava o meu marcador, né? Que indica que eu vou começar a minha terceira carreira. Então, aqui eu coloco um ponto
solteiro. E eu já coloco o meu marcador nele para indicar que é o início da terceira carreira. O próximo ponto é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que eu chamo de um ponto casado. Aí, o próximo é um ponto solteiro, o próximo, um ponto casado. O ponto casado é 2 pontos no mesmo ponto de base. E eu vou seguir essa sequência, ó. Um ponto solteiro e o ponto casado. O ponto solteiro e o ponto casado. O ponto solteiro e o ponto casado. O ponto solteiro e o ponto casado vai ser aqui o último que antecede o marcador. Cheguei no ponto que tá ali o marcador, isso indica que eu finalizei a terceira carreira. E agora eu vou começar a quarta carreira. A quarta carreira, a sequência vai ser assim: 2 pontos solteiros e um ponto casado. Então, eu tiro aqui o marcador, faço o meu primeiro ponto da quarta carreira nesse ponto. E já volto imediatamente o marcador nesse pontinho para mim não perder o começo da quarta carreira. Então, eu já fiz um ponto solteiro, vou fazer mais um ponto solteiro e agora sim um ponto casado, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E a sequência vai ser sempre essa, ó. 2 pontos solteiros. Então, já fiz o primeiro, fiz o segundo e o ponto casado no próximo ponto de base. Se você se perder aí na tua contagem, você vai perceber que o ponto casado vai ser feito sempre no segundo ponto do ponto casado da carreira anterior. Então, ó, aqui embaixo eu tenho um ponto solteiro, vai um ponto solteiro em cima. No primeiro ponto do ponto casado da carreira anterior, eu faço um ponto solteiro. E no segundo ponto do ponto casado, eu faço um ponto casado aqui também. Então, a sequência é essa, ó, 2 pontos solteiros e um ponto casado. Eu vou fazer isso até chegar aqui no ponto que antecede o marcador. Finalizei aqui a quarta carreira. Sempre o ponto que antecede o marcador também vai ser um ponto casado ali. Cheguei aqui no ponto do marcador, vou tirar ele, e a sequência agora da quinta carreira vai ser 3 pontos solteiros. Então, aqui eu fiz o primeiro, aonde estava o marcador, coloco o marcador já nele novamente, para não perder o começo da quinta carreira. Então, um ponto solteiro, 2 pontos solteiros, 3 pontos solteiros. O quarto é um ponto casado. 1 e 2 no mesmo ponto de base. E a sequência vai ser sempre essa: 3 pontos solteiros, 1, 2, 3. O quarto é um ponto casado. E essa regra que o ponto casado vai ser sobre o último ponto do ponto casado da carreira de baixo, vai servir para todas as carreiras, ó. Embaixo eu tenho um ponto casado. O primeiro foi um ponto solteiro sobre ele, o segundo foi um ponto casado. E eu vou seguir essa sequência até chegar ali no marcador novamente. Finalizei a quinta carreira, agora eu vou dar início na sexta carreira e vai ser da mesma forma. Vou tirar aqui o marcador. Neste primeiro ponto que inicia a sexta carreira, eu vou fazer um ponto solteiro. Coloco o marcador para marcar, né, que ali é o início da carreira. E agora eu vou fazer 4 pontos solteiros no total. Então, aqui o marcador já foi 1,
2, 3 e 4. O quinto ponto é um casado. Então, 1 e 2 no mesmo ponto de base. Continuo fazendo essa sequência. 4 pontos solteiros, 1, 2, 3 e 4. O quinto ponto é o segundo ali, ó, do ponto casado da carreira anterior. Então, neste ponto, eu faço um ponto casado. E eu sigo essa sequência de 4 pontos solteiros e um ponto casado até chegar aqui no marcador. Completei a sexta carreira e para mim aqui, esse tamanho de fundo já tá bom. Se você quiser um fundo maior, aí você pode ir colocando as carreiras, sempre respeitando essa regra. Que nem aqui eu coloquei 4 pontos solteiros e um casado. Aí, se você for fazer maior, você coloca 5 solteiros e um casado, 6 solteiros e um casado, 7 solteiros e um casado, até atingir o tamanho que você quer aí para tua peça. Como aqui para mim já tá bom esse tamanho, vou colocar aqui em centímetros para vocês verem mais ou menos o tamanho que tá. Ó, tá com 11 centímetros, mas essa medida pode variar um pouco conforme a tensão de pontos de cada pessoa e também conforme a espessura aí do fio que você estiver usando. Mas, enfim, vamos começar agora a segunda etapa dessa peça. Então, finalizado aqui no meu caso, para esse tamanho, a sexta carreira, eu vou tirar o marcador e no início da sétima carreira, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco o marcador para indicar que aqui é o início da sétima carreira. No mesmo ponto de base, 2. No mesmo ponto de base, 3 pontos baixos. Ficou dessa forma ali, ó. Agora, eu vou seguir por toda a extensão da carreira, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, sem fazer mais nenhum ponto casado agora, que no caso são os aumentos da peça, né? Então, essa sétima carreira, eu faço ponto sobre ponto, sem aumentar mais nenhum pontinho aqui. Cheguei com a sétima carreira lá no ponto inicial, que é o ponto do marcador. Aqui eu vou tirar o marcador, vou fazer o primeiro ponto da oitava carreira. Já coloco o marcador nele novamente, para mim não perder, que aqui é o início da oitava carreira. Então, eu fiz um ponto baixo. No próximo, que é o ponto do meio dos 3 pontos da carreira anterior, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos também. Então, 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, ó, os 3 pontos dessa oitava carreira agora foi colocado no ponto do meio dos 3 pontos da sétima carreira. E, a partir daqui, eu vou seguir fazendo somente ponto sobre ponto. Então, é um ponto baixo em cada ponto de base, por toda a carreira, até chegar aqui no marcador novamente. Completei a oitava carreira e agora eu vou começar a nona carreira. Então, eu tiro o marcador, faço um ponto baixo aqui, já volto o marcador novamente, para mim não perder que esse pontinho é o início da nona carreira. Faço mais um ponto baixo, então, eu tenho 2 pontos baixos aqui no início da nona carreira, e o terceiro ponto é o ponto do meio dos 3 pontos da carreira anterior. Neste ponto central, eu vou colocar 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Fiz ali, ó, os 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. A partir daqui, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, por toda a extensão da carreira, até chegar aqui no marcador. Finalizei a nona carreira,
Aqui eu só vou mostrar pra vocês que a peça já tá começando a ganhar o formato, ó. Lá é o biquinho, onde vai ficar a alcinha pra pendurar. E aqui, ó, já tá ficando côncavo, né? Que é pra formar ali o cestinho aqui embaixo. Então, partindo lá pra 10ª carreira, eu tiro o meu marcador, faço um ponto baixo. Coloco o marcador, pra mim não perder, que esse aqui é o primeiro pontinho da 10ª carreira. E faço 1 e 2 pontos baixos. Então, eu tenho 3 pontos baixos aqui na 10ª carreira. O quarto ponto é o ponto central dos 3 pontos da carreira anterior. Então, nesse quarto ponto, eu faço 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Já fiz 2, agora o terceiro. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por toda a extensão da carreira até chegar aqui no marcador. Finalizei a 10ª carreira, vamos começar a 11ª. Faço um ponto baixo aqui no primeiro pontinho, já coloco o marcador para indicar que aqui é o primeiro ponto da 11ª carreira e faço o segundo ponto, o terceiro e o quarto. Tenho ali, ó, 4 pontos baixos no início da 11ª carreira. No quinto ponto é o central dos 3 pontos da carreira anterior, e neste ponto eu faço 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Terminado esses 3 pontos baixos juntos, aí eu faço um ponto baixo para cada ponto de base até chegar novamente aqui no marcador. Finalizei a 11ª carreira, vou fazer a mesma coisa. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, já coloco o marcador nele, para mim não perder que é o primeiro pontinho da 12ª carreira. Então, já tenho um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos aqui no início da 12ª carreira. No sexto ponto, é o ponto central da carreira anterior, e eu coloco 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Já fiz 2, mais um completa o terceiro, e eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no marcador aqui novamente. Finalizei a 12ª carreira, vou fazer a mesma coisa, um ponto baixo no ponto aonde estava o marcador, já coloco ele aqui novamente, para mim saber, né, que é o primeiro pontinho da 13ª carreira. Então, eu já tenho ali um ponto baixo, faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, eu tenho 6 pontos baixos aqui no início da 13ª carreira. No sétimo ponto, é o ponto central dos 3 pontinhos da carreira anterior. Nele, eu coloco 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Depois dos 3 pontos baixos juntos, eu sigo a carreira fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até completar a carreira. Finalizei aqui a 13ª carreira, e para mim, essa quantidade de carreiras aqui já está bom para o meu cestinho. Se você fez o fundo maior e você achar necessário fazer mais carreiras aqui para completar o fundo daí do teu cesto, aí você pode seguir a mesma sequência, conforme você vai aumentando, vai crescendo aqui um ponto baixo, né? Primeiro eu fiz 1, 2, 3, e agora já tá com 6 pontos baixos aqui.
para daí fazer os 3 pontos centrais. Aí, você vai fazendo mais carreiras até você ver que o fundo aqui do teu cesto, ó, essa parte aqui, já tá boa de acordo com o tamanho que você fez aqui do círculo inicial. Como pra mim, eu já acho que tá bom, aí eu vou fazer a carreira aqui pra fazer a diminuição da boquinha dele aqui. Aí, se você fizer o teu cestinho maior, aí você faz na última carreira, igual a que eu vou fazer aqui agora. Você vai olhar o teu cestinho assim, bem de frente, com a pontinha lá da onde vai ser o pendurador bem centralizadinho pra cima, e você vai marcar aqui, ó, como se fosse a metade dele. E você vai colocar marcadores aqui, aonde você achar que é a metadinha do teu cesto. Não precisa contar essa parte, tá? Porque como pode ser que vocês façam aí de tamanhos diferentes, então você coloca os marcadores no lugar realmente que você achar que pegou a metade do fundo dele aqui. Então, a gente vai deixar esses marcadores aqui e vamos lá dar início, aqui no meu caso, na 14ª carreira. Tirei aqui o meu marcador, vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador aqui pra gente não perder o começo da carreira. Vou completar aqui com 7 pontos baixos, então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui os 7 pontos baixos e no ponto central dos 3 pontinhos da carreira anterior, eu faço como se fosse o 8º ponto baixo. Vou fazer aqui agora 10 correntinhas. Vou no mesmo ponto de base aqui, ó, do 8º ponto, que é o ponto central, né, dos 3 pontinhos da carreira anterior, eu vou fechar essas 10 correntinhas aqui com um ponto baixo, para formar assim, ó, a argolinha aqui de pendurar. Vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar naquele marcadorzinho lá que você marcou a metade do teu fundo. Cheguei lá naquele marcador, vou tirar ele, e agora eu vou começar aqui a fazer as diminuições. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer um ponto baixo e vou parar com ele aqui nesse momento. Não vou fechar o ponto. Vou pro próximo, faço o ponto baixo e eu fiquei assim, ó, com 3 pontos na agulha. Vou dar uma laçada e vou fechar esses 3 fiozinhos aqui juntos. Então, a partir de agora, eu vou fazer assim, ó, sempre 2 pontos baixos fechados juntos, ó. Fico com 3 fiozinhos na agulha, dou uma laçadinha e fecho os 2 pontos juntos. Então, tô aqui com o ponto na agulha, vou pro próximo ponto de base, puxo a primeira laçadinha do ponto baixo. Não fecho esse ponto. Já vou pro próximo ponto baixo, começo ele e tô assim, ó, com 2 pontos baixos abertos. Dou uma laçada e fecho os 2 juntos. Vou pro próximo, ó, comecei e não terminei, vou pro próximo, comecei e agora eu fecho todos juntos. Vou pro próximo, começo ele e não termino, vou pro próximo, começo ele e agora eu termino os 2 juntos. E vai ficando assim, ó, eu vou fechando de 2 em 2 pontos baixos juntos. Fica esse ponto assim, bem alongado aqui mesmo, tá? Não tem problema, porque depois a gente ainda vai passar o acabamento. Aqui pro meu cestinho, que é desse tamanho aqui que eu tô fazendo, eu vou contar pra vocês, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos fechados juntos. Cheguei aqui no marcador, onde eu delimitei ali a minha diminuição. A partir dele,
eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no final da 14ª carreira, posso tirar o meu marcador e vou continuar fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar ali na argolinha aqui das correntinhas para formar o pendurador. Chegando ali na correntinha, o último ponto baixo, eu pulo ele sem fazer. Então, eu parei aqui no penúltimo ponto, ó. Aí, eu já vou lá para dentro da argolinha e vou completar aqui essa argolinha com 12 pontos baixos. 11 e 12. Agora, o primeiro ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto baixo aqui da carreira anterior, eu também vou pular ele, já vou pro segundo ponto e vou fazer agora um ponto baixíssimo, que eu puxo assim, ó, vou fazer de volta pra ver. Eu introduzo a agulha, puxo a laçada e essa laçadinha eu puxo por dentro dessa que já estava na agulha. Então, vou lá, faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo. Ó, coloco a agulha aqui, ó, como se fosse por baixo da cabecinha do ponto baixo. Puxo a laçada e passo ela por dentro do pontinho que já estava na agulha. Aqui eu cheguei lá naqueles pontos baixos que foram fechados juntos. Essa correntinha aqui deles, ó, a cabecinha do ponto deles, fica uma cabecinha mais alongada. Mas se faz da mesma forma, ó. Puxa lá a correntinha e faz o ponto baixíssimo. É feito normalmente, sem diferença nenhuma. E esse ponto baixíssimo, ele fica ali de forma a esconder um pouco esse buraquinho que se formou ali dos pontos fechados juntos. E eu vou fazer esse ponto baixíssimo até chegar ali na base das correntinhas do pendurador. Cheguei aqui na base... E daí, nesse momento, eu já cortei aqui o meu fio, deixando um meio metro de fio aqui de sobra. Vou puxar aqui o fio por dentro da última correntinha, para arrematar esse ponto e não desmanchar mais. E eu vou pegar essa sobra desse fio aqui agora, e vou envolvendo aqui, ó, essa correntinha, dando algumas voltinhas aqui. Aí, quando tiver sobrando uma pontinha pequenininha do fio... Aí, a gente pega e dá um nozinho aqui, né? Esconde essa ponta aqui pra segurar esse acabamento aqui e não desmanchar. E depois de todo arrematado ali, o cestinho ficou desse jeitinho assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!